Olá internet, estou de volta, desta vez para mais um unboxing. Comprei o meu segundo drone. E qual será, pensam vocês? DJI Mavic Air. Como ouvi muitas bocas por causa da faca que usei da última vez, desta vez vou usar uma espada. Maluco, só que acha que não vou estragar esta porcaria? Vê se não, cheio de cuidadinho, uso a espada, mas... vê se não fica sem um dedo. É mais afiado que eu contava. Mas ainda tenho os dedinhos todos. Pronto. E o que vem nesta caixinha desta vez? Olha! Um cascola DJI. Fiz. Luvas de DJI, altamente, mas vamos ao que interessa. DJI Mavic Air e escolhi a cor Arctic White. Vou ter que puxar afinal. Vou assinar assim um bocado overkill, usar um facalhão daqui, uma espada para isto, mas... Então... vou ficar tudo dentro. Impecavelmente arrumadinho o drone, a bolsinha de transporte, que é mais ou menos o tamanho do DJI Spark. Fiz, não fazia ideia bem com o que esperar. Instruções e proteções, rodinhas basicamente para drones, que acho que não vou usar, visto que já não usava para o Spark. Imagino que não vou usar para este. Pronto, aqui não precisa mais nada. Drone minúsculo, nota-se a diferença de peso de um drone para o outro. A forma de abrir isto mesmo assim. Não são estas, depois aqui é esta, e tem que sempre se abrir as patilhas de lado. A caixinha de transporte é porreira, durinho, dessa porreira para estar numa mochila e não me preocupar muito, não vou espatifar ou não. Dentro da sacola. E o que é que nos traz esta caixinha? 8 hélices, porque elas são diferentes. Um cabo USB-C. Um adaptador para uma bateria poder ser um power adapter. Os adaptadores para micro USB e USB-C para o comando e, mais importante, um adaptador USB-C para micro USB para carregar o comando e aqueles joysticks extra que dá sempre jeito de ter. Aqui duas baterias extra, a terceira bateria já está no próprio drone, daí também o seu peso é considerável. Carregador de 4 baterias, adaptador de corrente. E este comando, que tendo os joysticks aqui arrumados, o comando fica muito mais compacto. Ligação por cabo, ou seja, não temos que bloquear a rede Wi-Fi do telemóvel para poder manobrar o drone. A ligação é mais fiável por ser ligada por cabo. O saco foi uma coisa que realmente me surpreendeu. Para além de ter um compartimento onde cabem 3 baterias, mais uma do drone, ainda tem esta bolsa aqui, tem compartimentos pequenos para caber cartões SDs, um adaptador de fotografias, o que vocês quiserem, tem aqui tudo. Dá até para abrir desta forma e meter aqui, sinceramente, um iPad mini sem grande problema, com o carregador e tudo. Tudo no mesmo formato compacto que nos habituou o DJI Spark. Ainda estão aí? Ainda bem, é que eu ainda não acabei.
Falta-vos mostrar primeiro as imagens iniciais que captei com este drone e falar dos pontos menos positivos e positivos que já descobri na minha pequena experiência com este drone. Não gostei muito do carregamento, fosse mais demorado, que era no DJI Spark, onde numa hora carregava 3 baterias que me duravam 14 minutos cada, enquanto no DJI Mavic Air carrego 3 baterias de 18 minutos cada em cerca de 2 horas. Isto porque as baterias não são carregadas em simultâneo. Acho que a DJI, para além de fazer um carregador desdobrável que fez e que tem muito bom aspecto e um design muito bonito, podia ter um bocadinho mais de potência e carregar as 3 baterias simultaneamente. Outra frustração: porquê que o drone se liga com USB-C a um computador, mas para carregar o comando eu tenho que ligar micro USB? Não faz sentido, devia ser a mesma ligação para os dois. O protetor do gimbal que vem incluído seria uma peça que eu compraria à parte se fosse necessário, só para ficar mais descansado quando transporto o drone. A ligação do comando ao telemóvel, sendo por cabo, é propícia a menos interferências. O sinal Wi-Fi é um bocadinho mais fiável que era no DJI Spark, menos dado a interferências, pelo que percebi, e o alcance parece ser um bocadinho maior. Quanto aos novos Quick Shots, apenas testei o Asteroid. Para além do Quick Shot, o DJI Mavic Air traz outros modos de voo inteligente, como o Active Track para seguir objetos em movimento, o Smart Capture, com a possibilidade de poder guiar o drone com as próprias mãos, o Tripod, para movimentos suaves do drone, o Cinematic Mode, que controlará também os movimentos suaves do gimbal, o Tap and Fly, ideal para fazer time-lapses, e o Point of Interest, que fará o drone andar à volta de um ponto de interesse de GPS. E pronto, é este o meu unboxing vídeo, espero que tenham gostado. Obrigado e até à próxima.